seu nome é santo, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Olá, meu amigo, minha amiga. É um prazer ter você novamente conosco para mais uma noite de celebração a Jesus. Esta semana aqui nos Estados Unidos se comemora o Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving. Então é uma semana muito especial e bem verdade que o Dia de Ação de Graças é um feriado muito especial para os americanos. E me impressiona como uma pessoa de fora ver uma nação que para por um dia para render graças ao Senhor Jesus. Isso é muito bonito de se ver. E hoje eu gostaria de refletir com você sobre esse tema. E o tema dessa mensagem é Corações Gratos. Eu gostaria de estar analisando o texto de Lucas 17, de 11 a 19. Mas antes eu gostaria de compartilhar com você algo que eu aprendo com Davi a respeito de como ser grato. E Davi ali em Salmo 116, 12, ele fala: como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Uma pergunta retórica, eu creio que ele sabe exatamente o que ele quer afirmar. Davi, na verdade, ele quer afirmar que não há nada que façamos, que vamos conseguir retribuir tão grandiosa bondade da parte de Deus. Então, dito tudo isso, eu gostaria de ler com você esse texto ali em Lucas. É uma história muito conhecida, se você é crente e tem tempo de crente, é uma história muito conhecida. E existem grandes lições que podemos tirar dessa história. E eu gostaria de refletir em duas delas, duas grandes lições que podemos tirar deste episódio, desse evento. E o texto começa dizendo que, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele lhe disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles,
quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Sabe, eu gostaria de refletir em apenas 2 grandes lições. São várias lições que nós podemos extrair desse texto ali em Lucas 17, de 11 a 19. Mas eu gostaria de refletir em apenas 2 com você, a respeito de como podemos obter um coração grato. E a primeira lição está ali na pergunta que Jesus faz no versículo 18. Isso tem a ver com a maneira incorreta que muitos de nós temos nos relacionado com Deus. Olha o que diz lá o versículo 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Sabe, é interessante que dos 10, o único que voltou foi justamente um samaritano, um estrangeiro. E sabe, a única forma que podemos entender esses 10 estarem juntos ali e dentre eles um samaritano era a dor, era a doença que eles tinham em comum. Os samaritanos e os judeus, eles não se relacionavam, eles se odiavam. Para os judeus, os samaritanos eram como uma casta inferior, vamos colocar assim. Então é interessante que o que juntou, o que uniu esses 10 eram a dor, a doença que eles tinham em comum. Os leprosos, eles viviam separados do povo, eles eram como uma aberração, malditos, imundos. E uma pergunta que não sai da minha mente é a seguinte: quantos de nós temos agido como os 9 que não voltaram? Quantos de nós, em nossa relação com Deus, temos agido dessa forma? Isso tem que dizer muito a nós. Esse exemplo que vimos claramente precisa nos dizer algo, precisa te dizer algo, me dizer algo. Em nossos corações, muitas vezes, nós julgamos os 9 que não voltaram para agradecer, mas agimos da mesma forma para com Deus. Sabe, é muito fácil esquecer de Deus quando as coisas estão tudo bem. Assim como é muito fácil nos lembrarmos de Deus quando as coisas não estão nada bem, estão indo de mal a pior. E sabe, isso nos ensina e tem que nos alertar para uma grande verdade. A nossa relação para com Deus, ela tem que ser baseada em quem Deus é de verdade, não pelo que Ele pode nos dar. Não pode ser uma relação baseada em interesses. Tem que ser uma relação, um relacionamento genuíno, onde nós o buscamos por quem Ele é, nós o adoramos por quem Ele é. Aprendemos muito aqui com esse samaritano leproso que retorna para agradecer a Jesus. E esse é o primeiro ponto, nós devemos buscar a Deus por quem Ele é. Nós vimos ali que no versículo 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e ele agradeceu. Este era o samaritano. Sabe, foi genuíno. Foi genuíno. É bem verdade que, ao verem Jesus de longe, eles exclamam: tenha misericórdia de nós, nos cure, tenha piedade de nós. E essa petição foi atendida. E somente um voltou. E voltou para adorar o Deus verdadeiro. Adorar
o Deus que havia o curado, porque reconheceu ali que Jesus era o Filho do Deus vivo. Sabe, muitas vezes nós só temos buscado a Deus quando estamos necessitados. Mas que aprendamos com esse leproso a buscar a Deus pelo que Ele é. A lembrarmos que, como cristãos, como seres humanos, precisamos viver uma vida de gratidão. Gratidão é uma atitude, precisamos ter uma atitude de gratidão. Precisamos ser gratos, independente das circunstâncias. Isso me leva para o segundo ponto. Sabe o que eu aprendo também? Eu aprendo que sempre haverá um em meio à multidão que se voltará para Deus. A palavra de Deus jamais volta vazia. E aquele leproso, ele retornou porque ele queria muito mais do que a cura física que ele obteve. Ele queria adorar a Deus. Ele queria ser curado da sua doença espiritual. A sua alma ainda estava vazia. Ele voltou para agradecer a Deus e priorizou isto. Porque Jesus foi claro, a instrução de Cristo foi que eles fossem e se apresentassem aos sacerdotes. Esta era a regra em casos de lepra. Uma vez que curados, eles precisavam se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse trabalhar ali com eles e dar os seguintes passos para que eles pudessem retornar ao convívio da sociedade. Mas este leproso, ele julgou ser melhor agradecer a Cristo primeiro. Depois eu vou lá, depois eu me apresento, depois eu cuido dessa parte. Primeiro, deixa eu agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele me tem feito. Agradecer a Deus por essa cura. O seu corpo estava curado. Aquele samaritano, ele entendeu que Jesus não era um homem comum, mas sim o Filho do Deus vivo. Ele priorizou isso. Ele priorizou agradecer, louvar, engrandecer a Cristo ali mesmo e depois cuidar do resto. Gratidão foi o sentimento que moveu aquele samaritano a voltar-se para Jesus e o agradecer e o adorar. O adorar. E eu gostaria de concluir com você, é uma reflexão curta, mas profunda. E a conclusão que eu chego é que, se desejamos ter corações gratos, precisamos dar valor a tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Sabe, se você parar, tirar alguns minutos no seu tempo para pensar em quantas coisas Deus tem te feito de bom, eu tenho certeza que você vai chegar a uma lista grande de coisas. Pequenas coisas, coisas que às vezes passam despercebidas. E eu gostaria de te encorajar hoje mesmo aí. Faça uma lista. Faça todo dia uma lista. Seja grato todo dia. Mude a sua atitude e tenha uma atitude de gratidão. A gratidão é uma marca do crente na vida do crente. Sabe por quê? Porque quando está tudo ruim, Deus é bom. Quando está tudo bem, Deus continua sendo bom, fiel. Sabe? Seja grato. Priorize ser grato. Sabe? Deus tem te dado família, Deus tem te dado trabalho, Deus tem te dado escola, igreja. Sabe? Seja o que for que Deus te deu, seja grato a Ele. Devemos lembrar que Deus, Ele é fonte de todas as coisas. E um grande princípio espiritual nisso é que, quando somos gratos a Ele, Ele acrescentará a nós, a cada dia, um pouco mais, de acordo com a sua vontade. E eu gostaria de fechar com esse texto. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas.
Sabe, esse texto ele é muito profundo, mas não podemos entender esse texto de forma errada. Busque primeiro o reino de Deus, independente do que você vai ganhar em troca. Independente do que você quer em troca, ok? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Daí, tudo que Deus sabe que você precisa, elas vão ser acrescentadas no seu devido tempo. É assim que funciona. Não é uma barganha, não é fazer negócio com Deus. É buscar a Deus por quem Ele é, independente das circunstâncias. Tendo a fé, a certeza de que Ele agirá ao nosso favor à medida que busquemos a Ele e o adoremos em espírito e em verdade. Sabe, eu gostaria de te encorajar hoje a viver uma vida de gratidão diária, começando agradecendo a Deus, porque Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Você é grato por isso? Você reconhece essa verdade? Se sim, eu gostaria de te encorajar a tomar uma decisão agora, aí onde você está, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você quer fazer isso, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu sou grato a Ti, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez ali na cruz. Eu sou grato a Ti porque o Senhor me salvou, mesmo sendo eu não merecedor. Toma meu coração, mude a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Toma a minha vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, se você fez essa oração, eu tenho certeza que hoje mesmo Jesus Cristo vai fazer e começar uma mudança incrível na sua vida. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida eterna. Se você é crente e está ouvindo essa mensagem e sente que precisa ser grato a Deus um pouco mais, eu gostaria de te encorajar. Lembre-se das suas bênçãos. Conte as suas bênçãos diariamente e nunca te faltará motivo para ser grato a Deus por tantos benefícios que Ele tem te feito. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.